Olá, sejam bem-vindos ao canal Verdade em Cristo. Hoje estamos fazendo aqui um resumo do Evangelho segundo escreveu Lucas. E eu gostaria que você participasse dessa aula, anotasse, tivesse um caderno de anotação, uma Bíblia Sagrada para acompanhar alguns textos que eu vou citar. Vou estar passando no slide também, se você quiser acompanhar vai ser melhor. E posteriormente, você que desejar me solicitar aí pelo WhatsApp, eu estarei enviando para você o PDF desta videoaula. E eu gostaria que você aprendesse bastante. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor que nos dê a direção. Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor, nos dando a oportunidade, Senhor, nos dando a certeza, melhor dizendo, Senhor, da salvação. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e nos abre o entendimento, Senhor. Assim como o Senhor abriu o entendimento daqueles homens ali após a tua ressurreição, Senhor. Nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Então, vamos lá. Resumo do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós já acabamos a leitura, né? O pessoal que está acompanhando a leitura da Bíblia aí, anual que a gente está fazendo. Você que não acompanhou a leitura, depois vai ficar mais fácil quando você ler o Evangelho segundo escreveu Lucas. O autor deste livro é Lucas, um médico amigo do apóstolo Paulo. O Evangelho segundo escreveu Lucas é um dos relatos mais antigos sobre a história de Jesus. O autor deste livro é Lucas, um médico, né, amigo do apóstolo Paulo. Ele também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, como podemos verificar tanto na introdução do Evangelho de Lucas quanto na introdução de Atos dos Apóstolos. Livro estes que posteriormente nós estaremos lendo. Este evangelho ele é endereçado a Teófilo, cujo nome possui um significado. É amigo de Deus. Então o nome do significado de Teófilo é amigo de Deus. Mas Teófilo é uma pessoa, porque quando você vai ler lá, Lucas fala ao excelentíssimo Teófilo. Então ele está usando ali um pronome de tratamento, né? Então Teófilo é uma pessoa, mas o significado do nome é amigo de Deus. Nós vamos estar neste primeiro momento, no vídeo, nós vamos fazer o resumo no vídeo todo. Neste primeiro momento, fazer o resumo do 1 ao 9 do Evangelho de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 9. Então vamos. Lucas enfatiza o cumprimento da aliança entre Deus e Israel, e principalmente entre Deus e o mundo. Porque no Antigo Testamento nós vamos ver a aliança que Deus faz entre Israel e ele, e Deus, né? O próprio Deus. E neste evangelho nós vamos ver a aliança que Deus ele faz com o restante do mundo, o restante dos povos. Lucas enfatiza o cumprimento desta aliança. No início, nós vemos a história de João Batista e Jesus, filhos respectivamente de Isabel e Maria. Ambos os pais cantam poemas de celebração, pois as concepções, ou seja, a geração dos filhos, foram milagrosas. Isabel, a mãe de João Batista, era estéril. E Maria, como todos nós sabemos, né? Talvez nem todos, mas a maioria, 99% vai saber que Maria era uma virgem e que foi concebida pelo Espírito Santo. João Batista é aquele que foi levantado para preparar o caminho, enquanto Jesus é o rei messiânico prometido por Deus. Então Jesus, ele nasce. Quando Jesus nasce, ele é levado a um casal chamado Ana e Simeão, que diz, o Simeão diz, os meus olhos viram a tua salvação. Isso aí fazendo menção ao Salvador Jesus. Porque o significado de Jesus é Deus salva. Então nós estamos vendo aí esta passagem interessante aí de Ana e Simeão. Logo em seguida,
né, caminhando aí, nós temos o batismo de Jesus feito por João o Batista, né, aquele que batizava. E nesse batismo a gente vê aí a voz de Deus dizendo: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo, né, em quem tenho prazer. Neste evangelho também é narrado a genealogia de Jesus, passando por Davi, Abraão, chegando até Adão. Quando você vai ler lá no Evangelho de Lucas, você vai ver a genealogia completa. Então neste evangelho tem essa genealogia que vai de Jesus, passa por Davi, passa por Abraão e chega até Adão. Algo interessante aí, essa genealogia, que seria aí a genealogia de Jesus, né? Indo até a linhagem de Adão aí. Jesus ele entra na sinagoga, né? Aí então, a partir de então, ele entra na sinagoga e ele faz a leitura do rolo de Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor é um filme para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar um ano de bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Então, Jesus ele abre o rolo de Isaías 61 e está falando sobre ele mesmo. Isaías, lembrando que está no Antigo Testamento, então é uma profecia acerca do próprio Jesus que estava lendo ali na sinagoga. Mas quando ele faz essa leitura ali, ninguém está entendendo nada do que está acontecendo. Aí desta passagem nós podemos extrair algo interessante. Duas palavras que a gente pode extrair dessa passagem, né? Nós temos a palavra liberdade e a palavra pobres. A liberdade, no grego, aphesis, tem um significado de jubileu, ou seja, o perdão das dívidas. Se você ler Levítico 25, você vai entender melhor o que era o dia do jubileu para os judeus. Era o perdão das dívidas, o perdão total das dívidas. E Jesus veio justamente para isso, para nos perdoar os pecados, né, cometidos. E a palavra pobres, no hebraico aí, o reino, no hebraico fala-se ani. O reino de Deus é uma boa nova para os pobres, né, para estes, através de Jesus. Então, Jesus ele veio trazer liberdade, né, o perdão das dívidas e boas novas aos pobres. Aí nós vamos ver aí que exemplo que nós temos esse para os pobres, né? Aí Jesus começa no combate à religiosidade quando ele começa a falar, a trazer consigo essas pessoas, esse tipo de pessoas pobres, falar de liberdade ali. Jesus cura uma mulher acamada, um leproso, paralítico, um cobrador de impostos chamado Levi, que era estrangeiro no sentido de pessoa que estava fora daqueles que seriam salvos na visão dos mestres da lei, e uma prostituta, que também Jesus, uma palavra que ele diz, né, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, e ali todo mundo foi embora, que todo mundo tinha pecado, assim como nós também temos. Enfim, ele acolhe forasteiros, no sentido, né, de que estariam fora da salvação, pobres e pecadores. Jesus ele combate a religiosidade e ameaça as tradições religiosas da época, e os mestres da lei começaram a persegui-lo. Isso seria uma concretização de Isaías capítulo 53. Não tem como eu fazer a leitura completa aqui, mas anota aí, faça a leitura aí na sua casa, que vai ser de grande valia para você compreender essa passagem aí, né, de Jesus combatendo a religiosidade ali no Evangelho de Lucas. Vemos também neste Evangelho o relato sobre a transfiguração de Jesus na presença de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Esses discípulos eram os mais próximos de Jesus. Quando a gente for ler os outros evangelhos, que tem Mateus, Marcos, né, e Lucas nós já lemos, agora João, também nós vamos ver esses discípulos são os discípulos mais próximos de Jesus ali. E naquele monte da transfiguração, naquele local ali, também apareceu Elias e Moisés.
Nos olhos desses discípulos, eles viram Elias e Moisés. Então foi algo esplendoroso. Jesus, o corpo de Jesus se transfigurou, se transformou, e eles tiveram esse relato aí. Foi também relatado no Evangelho de Lucas aí, afirmando aí a veracidade das Escrituras. Nós podemos dizer aí, em uma análise superficial, que Jesus ele seria uma espécie de Moisés de um novo êxodo que estaria libertando o povo de seus pecados. Assim como Moisés, usado por Deus no Antigo Testamento, libertou o povo da escravidão do Egito. Agora nós vamos dar sequência fazendo aí um resumo de Lucas do capítulo 10 ao 24, que é o último capítulo deste evangelho aí. Jesus, então, ele segue na sua missão, e neste momento nós começamos a ver as parábolas e o envio dos 70. Neste momento nós vemos a pregação das boas novas através desses discípulos aí, Jesus falando, enquanto caminhava ali nos locais que ele passava, através de parábolas que ele falava. Nesse ponto, vemos Jesus quebrando ainda mais a religiosidade. Ele vai quebrando mais ainda a religiosidade dos fariseus e dos mestres da lei, através de passagens, como uma passagem de Zaqueu, dos samaritanos, do doente cego. E a gente vê essas pessoas que antes eram excluídas e participando de banquete junto com Jesus, e Jesus estando junto com eles. E nem todos que estavam nesses banquetes estavam satisfeitos aí, né? Os mestres da lei criticavam Jesus, porém Jesus repreendia sua religiosidade e a interpretação errônea que eles tinham das Sagradas Escrituras. Mas eles só alimentavam sua fúria contra o Messias, contra Jesus, né? Jesus explicando, mas eles só alimentavam ainda mais a fúria que eles estavam contra Jesus, porque Jesus estava quebrando a tradição que eles achavam que estava correta ali no momento para eles ali. Para demonstrar aos fariseus seus erros, Jesus conta uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Demonstrando que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele havia prometido um rei messiânico que viria para salvar não somente os israelitas, mas pessoas em todo o mundo. Assim como o filho pródigo, ele sai, ele pede o seu pai os seus bens e sai da presença de seu pai, depois ele retorna ali à presença de seu pai. Esse filho pródigo está mostrando aí que Deus ele está trazendo quem estava fora para dentro. Mas os fariseus, os mestres da lei ali, eles não estavam compreendendo o que estava sendo dito aí. Infelizmente, eles não tinham essa compreensão, né? Aliás, vou dizer felizmente, porque se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos, né, irmão? E a gente vai, mais para frente, vai ver que foi tudo necessário acontecer. Então Jesus ele vai mostrar que Deus ele não veio somente para salvar os israelitas, mas pessoas em todo o mundo. Neste evangelho fica bem evidente essa questão aí. O evangelho de Lucas também cita a entrada triunfal de Jesus no jumentinho, e Jesus, ao entrar na cidade, prevê a destruição de Jerusalém. O evangelho também cita a entrada de Jesus no templo, expulsando os cambistas que estavam profanando o templo e desonrando o templo ali. Então aqui a gente vê a rejeição de Jesus, né? Logo em seguida, Jesus ele entra na entrada triunfal. Depois da entrada ele vai e expulsa os cambistas do templo ali, que estavam vendendo, profanando o templo ali do Senhor. E agora ele vai falar sobre a Páscoa, né, que seria a ceia do Senhor. Ele estava ali, fala até de uma palavra diferente ali, tipo uma espécie de ansiedade, né? Jesus estava com pressa para aquilo que acontecesse, mas a gente sabe que estava tudo definido para acontecer, e aconteceu ali a ceia do Senhor junto com seus discípulos.
E agora, para finalizar, para não ficar muito cansativo, veremos os últimos momentos de Jesus neste evangelho. Os últimos momentos de Jesus. Vamos lá, então. A inocência de Jesus. Lucas, ele enfatiza a inocência de Jesus através dos relatos de Pilatos, declarando Jesus inocente por 3 vezes. Inclusive, enviando a Herodes, que também o declarou inocente. Porque quando perguntam, né, Jesus é de Nazaré, ele é de Nazaré? Pilatos perguntou de Nazaré, então vamos mandar ele para Herodes. Mandaram Jesus em Herodes, e Herodes olhou, analisou, mas não achou nada de errado em Jesus e mandou devolver ele para Pilatos. E Pilatos declarou inocente, falou, eu não vejo nada, mas o povo inflamado ali pelos fariseus, né? E infelizmente, mesmo tendo Jesus sendo declarado inocente, ele foi crucificado. E aí nós vemos, né, a figura desses 2 malfeitores. Não adiantou, né? Jesus foi crucificado e junto com ele estavam 2 malfeitores também crucificados. Um deles zombava de Jesus. O outro, porém, clamou e pediu para estar no reino com Jesus. E Jesus respondeu que ainda naquele dia, então, o condenado, né, o até então condenado, estaria com ele no paraíso. Né, aquele homem que estava do lado na cruz ali. Então é citado neste evangelho, no evangelho segundo escreveu Lucas, é citada essa passagem aí dos 2 ladrões, né, ou malfeitores aí da cruz. Jesus, apesar de todas as coisas que ocorreu, ele ressuscitou. Como previsto, já descrito no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, Jesus ele é apontado o tempo todo no Antigo Testamento. Como previsto, ele ressuscitou no 3º dia. Glória a Deus por isso, né? Então ele ressuscita no 3º dia e ele começa a aparecer para pessoas ali. Os anjos aparecem para as mulheres, ali na entrada do túmulo, fala, ó, fica tranquilo que Jesus, parafraseando aqui, né? Jesus ele ressuscitou, aconteceu o que era para acontecer, ninguém estava entendendo nada, irmãos. Eles sabiam, conheciam as Sagradas Escrituras, mas não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Né? Então havia uma tristeza no coração deles porque Jesus tinha morrido. E quando Jesus ressuscita, fica aquele clima, né? Será que é verdade? Será que não é? Imagina no dia de hoje a gente também teria essa mesma dúvida. E aí nós temos essa passagem aí que é interessantíssima, que é o caminho de Emaús. Né? No caminho de Emaús seguiam 2 discípulos, tristes e desesperançosos, pois para eles Jesus já tinha morrido para sempre. Porém, Jesus aparece para eles de forma que eles não conseguiram saber que era Jesus. Você vai ver o relato lá, Jesus aparece conversando com eles, mas não dá para saber. Mas, chegando até a casa deles, Jesus parte o pão. E no partir do pão, eles reconhecem que era Jesus e Jesus desaparece da presença deles. Então, ali eles já têm a certeza que era o próprio Jesus. Então, eles saem dali, correm até onde estavam os discípulos. E enquanto contavam o que estava ocorrendo, né? O que havia ocorrido ali, Jesus ele aparece novamente a eles, dando-lhes ordem para permanecer na cidade até que dos altos céus fossem revestidos de poder. Essa cena, né, que é a descida do Espírito Santo sobre a igreja, a gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, no momento oportuno aí na leitura, no plano de leitura anual da Bíblia. Você que não faz parte do plano de leitura anual da Bíblia, faz contato no WhatsApp, entra na página do Facebook do canal Verdade em Cristo, que você vai ter acesso aí. Eu vou deixar no link da descrição aí, você vai ter acesso lá ao link para entrar no grupo. Então, você entrando no grupo, você todo dia vai ter acesso aí ao plano de leitura da Bíblia que eu tô fazendo aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então Jesus deixa essa ordem para eles permanecerem na cidade, e lá em Atos nós vamos ver o motivo pelo qual que é a descida do Espírito Santo, né? Na cena final, Jesus mostra nas Escrituras que o Messias deveria ser morto e ressuscitar no 3º dia, pois eles ainda não haviam compreendido. Aqueles discípulos, aquelas pessoas que andaram com Jesus, eles não haviam compreendido ainda
que Jesus tinha que passar por aquela humilhação, aquele sofrimento, conforme já estava apontado nas Escrituras, e está apontado, mas já aconteceu, né? Está apontado nas Sagradas Escrituras, do Gênesis até Malaquias, você vê apontando para a figura de Jesus Cristo. Tem várias passagens. Uma delas é a 10ª praga do Egito, onde é passado o sangue do cordeiro na porta do umbral. Tem outras passagens ali em Gênesis, né? Quando Deus fala que a serpente morderá o calcanhar da mulher, mas essa lhe ferirá a cabeça, ou seja, o fruto da mulher, né, ferirá a cabeça da serpente. Tá ali apontando para Jesus, que venceria o poder das trevas, o poder de Satanás, e é isso que vai acontecer. Satanás ele já está derrotado, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. E logo após, nessa passagem aí, Jesus ele ascende aos céus, ele vai para o Pai. E aqui a gente tem o encerramento desse resumo aí, segundo do Evangelho, segundo escreveu Lucas. Qualquer dúvida, eu estou aí pelo WhatsApp, aí pelos comentários. Irmãos, compartilhe esta videoaula. Nós estamos melhorando aí o nosso canal a cada dia. Peço que você compartilhe a videoaula e se inscreva no canal. Deixe o seu comentário, o seu like, e que você tenha sido muito abençoado aí por este resumo aí. Forte abraço, até o próximo vídeo aí do canal Verdade em Cristo. Deus abençoe a todos aí.